Boa tarde, professor, tudo bem? Meu nome é Paulo e eu vou apresentar o exercício 2.44 e o 3.17 do Fox. Nessa apresentação, a gente vai falar sobre a resolução dos exercícios, os métodos de resolução e as principais aplicações na prática. Exercício 2.44. Uma patinadora de estilo livre no gelo desliza sobre patins à velocidade v igual a 6 metros por segundo. O seu peso, 450 N, é suportado por uma fina película de água fundida do gelo, pela pressão da lâmina do patim. Considere que a lâmina tem comprimento L igual a 0,3 metros e largura W igual a 3 milímetros, e que a película da água tem espessura H 0,0015 milímetros. Estime a desaceleração da patinadora que resulta do cisalhamento viscoso na película de água, desprezando efeitos das extremidades do patim. Certo? Que o exercício, os dados que a gente tem são a velocidade, que é 6 metros por segundo, o peso, que é 450 N, o comprimento, que é 0,3 milímetros, a largura W, que é 3 milímetros, e a espessura da película da água, que é 0,0015 milímetros. Analisando o exercício, a gente vai ter a parte de baixo, aqui desse gráfico, que a gente vai determinar como se fosse o gelo, e a parte de cima, que a gente vai determinar como se fosse a lâmina do patim. Aqui, eu estou desenhando aqui, tá? Aqui é a lâmina, como se fosse a lâmina, e aqui é o gelo, tá? E aqui como se tivesse uma fina camadinha de água. Aqui, ó. E nesse canto aqui, tá? Aqui a gente está como determinar como se fosse linear, e uma distribuição linear de pressão. Ok. Então, próximo slide. Bom, o cálculo a gente vai precisar da viscosidade da água, que no apêndice do livro fica 1,76 vezes 10 na menos 3 Pascal vezes segundo. A gente vai ter que utilizar a forma da tensão cisalhante para poder a gente calcular a tensão. Bom, voltando à apresentação, eu não sei se eu vou conseguir editar, professor. Meu PowerPoint está muito difícil de trabalhar com ele. Mas vamos continuar a apresentação. A gente vai usar a forma da tensão cisalhante, né? Que é a segunda lei de Newton para a viscosidade, que é o que a gente tem que utilizar. A gente tem a tensão, que é igual a viscosidade, vezes o gradiente de velocidade. O que é o gradiente de velocidade? É a distribuição linear da velocidade. A gente vai utilizar, que é a velocidade pela espessura da água. Que seria isso aqui. Tá? Calculando, usando a viscosidade, a velocidade e a espessura em metros, tá? A gente tem que multiplicar aqui 10 a menos 3. A gente vai ter a tensão cisalhante, que é 7.040 Pascal. Tá? A tensão cisalhante, ela não é a mesma coisa que a força cisalhante, tem suas diferenças, mas vamos considerar que ela é a mesma força cisalhante. E a tensão é força sobre área, ok? A gente vai distribuir, a gente vai utilizar a área comprimento vezes largura da lâmina. Então, força é tensão vezes largura vezes a espessura da lâmina. 7.040 vezes 0,3 vezes 3 vezes 10 a menos 3, tem que multiplicar por menos 3. Fica uma força de 6,33 newtons. Essa aqui é a nossa força. Próximo slide. De acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Ok? A força resultante a gente já tem, que é o 6,33 newtons, vezes a massa, a gente tem 45 kilonewtons, né? 45 kilonewtons. Nós temos a força resultante, que é 6,33 newtons, que é igual à nossa massa é 450 newtons,
a 45 kN, né? Se a gente considerar que a gravidade é 10, para dar um cálculo mais exato, a gente vai ter um total de 45 kg. E vezes a área, vezes a aceleração, desculpa. A aceleração, resolvendo esse cálculo, vai ficar 0,141 metros por segundo. Essa é a desaceleração que a patinadora, o tempo que ela leva para desacelerar. Na prática, como o senhor falou das aplicações, a gente vai ter várias aplicações para isso, mas eu não estou conseguindo achar nenhuma, sabe? Ou muito poucas. A patinadora nem estava no exercício ali, é um exemplo, mas na indústria, na vida real, assim, a gente não vai, ninguém vai calcular isso, a gente faz na prática, tentativa e erro, sabe? Eu acredito que o cálculo mesmo das tensões seja aplicado em ferramentas e equipamentos, por exemplo, eu achei na internet essa carga transportadora vibratória, que é quando você tem que mover algum material, seja líquido, ou viscoso, sólido, para uma determinada região que você não tem muito ângulo, não tem como botar uma rampa, sabe? É utilizado isso. Eu acredito que as tensões ali, esses cilindros, atuam bastante nessa máquina. A vibração com certeza ajuda, mas eu acredito que uma aplicação desse exercício seja bem utilizado nessa calha transportadora vibratória. Um reservatório com dois tubos cilíndricos verticais de diâmetro D1 igual a 39,5 mm e D2 igual a 12,7 mm é parcialmente preenchido com mercúrio. O nível de equilíbrio do líquido é mostrado no diagrama da esquerda. Um objeto cilíndrico sólido feito de latão flutua no tubo maior, conforme mostrado no diagrama da direita. O objeto tem diâmetro D igual a 37,5 mm e altura H de 76,2 mm. Calcule a pressão na superfície inferior necessária para fazer flutuar o objeto. Determine o novo nível de equilíbrio H do mercúrio com a presença do cilindro de metal. Bom, aqui no exercício ele está pedindo para a gente calcular qual que é a diferença, qual que é a pressão exercida aqui na base do cilindro e qual que é a altura, né, de equilíbrio. Pode ver que o cilindro não está encostado na parede aqui, ó, ele tem uma areazinha sobrando, ó. Certo? O que mais? A gente vai utilizar aqui o bronze. Em cima está aqui escrito latão, mas não é latão, é bronze. Esse pedaço de bronze vai ser largado aqui no mercúrio. Mercúrio não vai afundar. Eu pensei no início por que não era água, né? Mas eu entendi agora porque se fosse a água, esse cilindro aqui afundaria, né? E assim no mercúrio, como a densidade é maior, ele fica boiando. Boiando não, parcialmente submerso. Certo. Aqui no cálculo, a gente vai fazer um diagrama de corpo livre para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Aqui está o cilindro, certo? A gente quer calcular essa pressãozinha aqui, deixa eu fazer outra cor, que tem embaixo do cilindro. Essa pressão aqui, tudo embaixo, ok? A pressão, ela é pressão vezes área, tá? Ela é igual à força-peso do objeto. Força-peso o que é? Nesse sentido que ele faz, para baixo. Força-peso é igual à massa do latão vezes a gravidade, ok? E a massa específica do latão é igual à massa dividido por volume. A pressão vezes a área é igual à densidade do latão vezes a gravidade vezes o volume, que é igual a densidade da água vezes a gravidade vezes a área em B, que é o ciclo no cilindro, vezes a altura.
gente consegue cortar as áreas, né? A gente vai ter que a pressão é igual à gravidade do latão, a densidade vezes a gravidade do latão, vezes a densidade da água, vezes a gravidade vezes a altura. A densidade da gravidade do latão, nas tabelas do livro, no apêndice é 8,55. A da água é 1000, a gravidade eu vou considerar como 9,81 e a altura a gente vai considerar o 76,2 milímetros. A gente multiplicar para metros, fica vezes 10 a menos 3. Então a gente vai ter que é a pressão que é exercida no final do cilindro, ela fica 6,39 kPa. Com base na pressão que gerou pelo deslocamento, a gente vai calcular a sua nova altura. Então a gente tem aqui que é a pressão, né? É a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes sua altura, que é igual a massa específica do latão vezes a gravidade vezes a altura. Então a gente tem aqui que a altura mais x, que a gente quer descobrir, que é igual a densidade do latão dividido pela densidade do mercúrio vezes a altura, que é igual a gravidade do latão vezes a gravidade do mercúrio vezes a altura. É como se fosse o volume que desceu do latão fosse igual ao volume que subiu do mercúrio. Como se fosse mais ou menos isso. Esse é o nosso cálculo. Daí, para a gente entender aqui a segunda parte, a gente precisa entender que no cilindro lá é como se fosse isso aqui, ó. Um desenho bem grande aqui para vocês verem. Aqui, um pedaço de latão, ok? E aqui é o mercúrio. Por fora, o mercúrio. Daí a gente vai determinar aqui como o mercúrio como sendo Dzão, que é o diâmetro externo. Deixa eu fazer diferente aqui. Como sendo Dzão, né? E aqui como sendo Dzinho, D pequeno. Então a gente tem Dzão ao quadrado vezes π dividido por 4, vezes x, que é o que a gente quer descobrir, que é igual a h, que é a altura, vezes π dividido por 4 vezes x. Vezes d1 ao quadrado, que é o dzinho, menos o dzão. Aqui, de novo, a altura vezes π dividido por 4 vezes o dzão. O d2 ao quadrado, que é o dzinho. Então, a gente pode substituir, cortar aqui o π dividido por 4. A gente vai chegar na equação x, que é a altura dividido por d2 vezes dzinho 1 menos dzão ao quadrado mais d2 ao quadrado. A gente vai substituir esse valor de x aqui, tá? Aí a gente vai colocar nessa fórmula aqui, ó. E no lugarzinho de x, bem aqui assim. Então tá, h mais a fórmula que está aqui é igual a densidade da gravidade do latão vezes a densidade da gravidade do mercúrio vezes a altura. A gente vai multiplicar tudo por menos 1 pelo fato do... A gente vai levar a menos 1 para não ficar muito grande a equação, para a gente conseguir fazer todos os valores. Bom, resolvendo o cálculo, a gente vai substituir, né? 8,55 dividido por 13,6 vezes 76,2 vezes 1, mais 1 dividido por 37,5, que é o diâmetro 1, menos 37,5 quadrado, que é o diâmetro 2, mais o diâmetro do cilindro 12,7 na potência menos 1. Isso dá uma altura de 39,13 milímetros. Essa é a nova altura de equilíbrio quando aquele
cilindro de bronze é introduzido no sistema. Bom, sobre as aplicações, esse exercício aqui ele é bem didático. Ele mostra para a gente que ao inserir qualquer objeto em qualquer sistema, seja ele qualquer fluido, ele vai gerar uma pressão e um certo tipo de volume, né? Eu acredito que na prática isso acontece muito nos câmbios. Aqui eu escolhi um câmbio CVT, que ele é bem complexo, né? Que ele tem o seu funcionamento todo calculado e todo dimensionado para ter uma boa fluidez de óleo aqui nesse motor, nesse câmbio, né? Normalmente o que o pessoal faz, que eu já vi alterar, eles quando fazem as famosas caixas preparadas dos carros, eles trocam as relações, botam relações maiores, anéis maiores, e isso tudo ocupa um espaço maior na caixa, que não foi projetado, entendeu? Ocasionando uma perca, uma diminuição no volume de óleo que fica dentro do câmbio. Isso eu estou dando exemplo para câmbio, né? Mas pode ser qualquer outro motor, qualquer espaço. Isso na hora de projetar tem que ser levado muito em consideração. Porque se tu diminuir a capacidade de óleo aqui dentro do motor, o câmbio, tu acaba diminuindo a lubrificação, né? E que normalmente acontece é isso. Esses câmbios eles estragam quando são preparados, modificados, eles, quando não são bem preparados ou não fazem um resfriador de óleo, alguma coisa assim, ele acaba prejudicando, estragando, né? Eu acho que esse exemplo dá para classificar bem, dá para deixar bem claro que todo volume, todo objeto que tem um volume, se ele ocupa um espaço, né? Então, quando ali no cilindro, se a gente botar uma peça de latão, uma engrenagem a mais nesses motores compactos, ele pode sofrer por uma deficiência de lubrificação. E no maquinário, o que for, as aplicações são muito amplas nessa área e bem legais de trabalhar também. Esse é meu trabalho, professor. Ficou meio confuso um pouco. Peço desculpa por causa da edição. E esperamos que semestre que vem volte tudo normal, né? Que a gente pode só ter aula presencialmente, que eu acredito que vai fazer valer a pena. Vai ser bem melhor para todo mundo. Certo? Um abraço e muito obrigado.